Bem, gente, voltamos aqui na nossa aula 4, tá? E ainda no capítulo 1 do livro do Carlos Martins, eu gostaria de ler ainda um fragmento na página 24, entendeu? Sobre o Tocqueville, entendeu? Um dos grandes pensadores franceses também daquela época, tá? E ele vai afirmar o seguinte, né? Justamente sobre o impacto da Revolução, entendeu? Tanto a Revolução Francesa, principalmente a Revolução Francesa, que é o objeto de análise de Alex Tocqueville, tá? Então, ele vai fazer uma análise sobre essa revolução na França e ele vai falar o seguinte, tá? Vamos dar uma lida aqui no que o Tocqueville vai falar na página 26. Ele vai dizer o seguinte: a revolução segue seu curso. À medida que vai aparecendo a cabeça do monstro, descobre-se que, após ter destruído as instituições políticas, ela suprime as instituições civis e muda, em seguida, as leis, os usos, os costumes e até a língua. Após ter arruinado a estrutura do governo, mexe nos fundamentos da sociedade e parece querer agredir até Deus. Quando esta mesma revolução expande-se rapidamente por toda parte, com procedimentos desconhecidos, novas táticas, máximas mortíferas, poder espantoso que derruba as barreiras dos impérios, quebra coroas, esmaga povos e coisa estranha. Chega ao mesmo tempo a ganhá-los para sua causa. À medida que todas essas coisas explodem, o ponto de vista muda. Observem, né, que a análise de Alex Tocqueville, que é uma análise do final do século XVIII para o século XIX, uma análise da Revolução Francesa, uma análise da Revolução Burguesa, é muito parecido com a análise que Karl Marx faz no Manifesto Comunista. Tá? Vamos aqui dar uma análise rapidamente, vamos olhar, né, o que o Marx vai escrever, entendeu? Justamente, né, lá na página 40, vamos lá para a página 40, tá? Do Marx, para a gente ver e analisar o que o Marx vai falar sobre a luta de classes. E vamos comparar rapidamente com o que o Tocqueville vai apresentar, né? Com o que o Tocqueville, né, vai colocar propriamente, né, na sua análise, quando ele fala sobre essas grandes transformações. Só para a gente fazer um comparativo, né, só para que vocês entendam, né, que o que estava acontecendo, né, era algo de um impacto profundo nas estruturas sociais. Algo assim, entendeu? Que causou uma... Realmente, o nome revolução não é à toa. A Revolução Burguesa, né, francesa de 1789, ela é o ápice de grandes transformações que vinham ocorrendo já naquele momento histórico, mas que vão continuar durante todo o século XIX e durante o século XX e vão chegar na nossa contemporaneidade. Observem que a família patriarcal feudal, ela praticamente não existe mais. Ela vai se fragmentando ao longo do processo. O domínio da igreja, que anteriormente era um domínio absoluto durante, né, a época de Galileu Galilei. Lembrem que Galileu Galilei ele foi julgado na Inquisição, tá? Porque disse que a Terra se movia ao redor do Sol. Né? E, consequentemente, né, ele enfrentava um dogma da igreja dizendo, né, que a Terra se movia ao redor do Sol. Né? É um movimento de translação que todos nós conhecemos. Né? A Terra, além de fazer um movimento em volta de si mesma, que é o movimento de rotação, faz um movimento de translação ao redor do Sol, que posteriormente é comprovado e provado pela lei da gravidade universal de Isaac Newton. Então, observem, né? O domínio da igreja, aquele domínio não existe mais. Ele é transferido para o Estado. Né? Esse Estado republicano, esse Estado, né, que a gente conhece, né, de certa forma, que é predominante na nossa, no nosso momento histórico, né, atual, contemporâneo. E aí o Marx ele vai colocar, né, ele vai colocar de forma também muito contundente, de forma muito forte, entendeu? Que essa revolução
ela vai solapar as estruturas, né, das sociedades, né? Ela vai solapar. E ele vai afirmar que a burguesia, observem na página 42, no primeiro parágrafo, a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas, tá? Rasgou todos os complexos, né? E variados laços que prendiam o homem feudal aos seus superiores naturais, tá? Aos seus superiores naturais, para só deixar subsistir de homem para homem o laço frio do interesse, né? Então, vejam como o Marx, né, ele apresenta essa questão, vejam como o Marx vai colocar, né, essa perspectiva, que a burguesia ela vai interferir nesse processo. A burguesia ela vai ser uma classe revolucionária, né? Então, vejam, né? O homem, onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas, rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal aos seus superiores naturais, para só deixar subsistir, de homem para homem, o laço frio interesse, o laço do frio interesse e as duras exigências do pagamento à vista. Afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa, do entusiasmo cavalaresco, do sentimentalismo pequeno-burguês, nas águas gélidas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades, conquistadas duramente, por uma única liberdade sem escrúpulos, e do comércio, né? Ou seja, né, a do comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta e despudorada e brutal. Tá? Então, observem como, né, de certa forma, o Marx vai analisar a perspectiva burguesa, né, dentro desse complexo da Revolução, e dentro desse complexo da Revolução que vai o quê? Vai destruir os laços, né, feudais, vai transformar a sociedade, como também, de certa forma, né, a gente vê isso claramente no texto, né, do Carlos Martins, né, e nas palavras do Tocqueville. Né? Então, observe, o que à primeira vista parecia aos príncipes da Europa e aos estadistas um acidente comum na vida dos povos, tornou-se um fato novo, tão contrário a tudo o que aconteceu antes do mundo, e, no entanto, tão geral, tão monstruoso, tão incompreensível, que, ao percebê-lo, o espírito fica como que perdido. Tá? Então, observem que esse espanto do Tocqueville, né, ele é muito semelhante à análise que o Marx faz, entendeu? Aqui, né, no Manifesto Comunista, né, nas páginas 40, 41, 42, 43 e, consequentemente, né, em diante. Para que vocês entendam, né, como, de certa forma, a burguesia ela vai rasgar o véu do sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu a meras relações monetárias. Ou seja, vai cada vez mais transformar a nossa vida, né, de forma tão brutal, né, que hoje a gente comercializa tudo. É o que acontece na nossa realidade. Tudo é comercializável, até os sentimentos humanos, até as relações humanas e o que vocês possam imaginar. Nessa perspectiva, Karl Marx ele coloca e faz uma análise muito profunda dessa sociedade capitalista, e a gente pode ver aqui na página 43, no primeiro parágrafo, ele vai afirmar o seguinte: a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Seguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa subversão
continua na produção. Esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente, essa falta de segurança, distingue a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com o seu cortejo de concepções e de ideias, se seculamente veneradas, né? As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar, sem ilusões, a sua posição social e as suas relações com os outros homens, tá? Então, observem que essa mesma perspectiva que o Tocqueville apresenta de uma grande revolução também é apresentada por Marx no início do Manifesto Comunista, né? A gente tem o quê? Que existe uma mudança completa nas estruturas sociais e essa mudança, observem, não para. Hoje, vivemos essa realidade. Hoje, né, a gente está constantemente em transformação. A sociedade patriarcal ela vai mudando ao longo do processo histórico. Hoje temos famílias, né, que, por exemplo, não tem a figura do pai, né, só tem a figura da mãe. E não tem a figura, por exemplo, da mãe, só tem a figura do pai. Às vezes não tem mais a figura nem do pai nem da mãe. A figura é dos avós e por aí vai. Essa é a estrutura que nós temos, né? E não temos mais somente, por exemplo, aquela relação entre homem e mulher. Temos a relação homoafetiva, temos a relação, entendeu, lésbica, temos várias relações, entendeu, de gênero e relações amorosas, tá? Observem, né? Hoje a gente não cultiva propriamente a terra, né? A terra, na verdade, é cultivada e a gente tem operações, às vezes, até de grandes máquinas fazendo esse processo de cultivo, de colheita da terra, de plantio da terra, de arado da terra e outras questões mais. Cada vez mais a mão de obra humana é substituída pela mão de obra das máquinas, né? Então a gente tem, por exemplo, fábricas automobilísticas em que a gente já tem robôs, né, operando, androides estão sendo testados nessas fábricas para substituir, né, a mão de obra humana. É essa revolução que o Marx cita, é essa revolução que o Marx, por exemplo, ele vem colocar aqui constantemente nesse texto, e quando ele afirma que tudo que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar, sem ilusões, a sua posição social e as suas relações com os outros homens. É justamente isso que o Marx apresenta aqui, mas também é justamente isso que o Tocqueville fala ou cita aqui no livro do Carlos Martins. A revolução segue seu curso. Essa revolução industrial, essa revolução francesa, burguesa, ela continua se transformando, ela continua, entendeu? Modificando as nossas estruturas sociais, ela continua colocando, né, perante a sociedade, né, esses enigmas, esses problemas. E a sociologia vai derivar justamente dessa perspectiva. A sociologia, como disciplina, nasce justamente aí para analisar esse contexto, essa problemática social. E a gente vai ver isso claramente no livro, né, do Carlos Martins, né, que eu já indico aqui para vocês novamente, para que vocês leiam, para que vocês entendam essa complexidade. E aqui, né, surge tanto uma perspectiva, vamos dizer assim, mais... e aí, por exemplo, temos uma análise mais aprofundada e radical como a análise de Marx, mas temos uma análise mais pormenorizada, menos tão revolucionária, não tão radical como a análise de Durkheim. E a gente vai ver isso justamente na próxima aula, tá? Então, temos vários pontos de antagonismos, né, da sociologia, ou seja, essa complexidade da sociologia, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. E aí a gente se encontra na próxima aula para dar continuidade, né, a essa perspectiva de análise, né, da sociologia, ou o que é sociologia propriamente dito. Valeu, gente. Obrigado.